E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 3:13. Olá pessoal. Diferente dos outros temas abordados neste canal, agora vamos falar de um tema que, por si só, sempre servirá de motivos para debates e discussões, e também servirá de pretexto para algumas denominações para justificarem as suas doutrinas. Esse assunto trata sobre os arrebatamentos de Enoque e Elias e, incluindo, segundo os adventistas, a suposta ressurreição e arrebatamento de Moisés. Como vemos no começo do vídeo que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse versículo de 1 Coríntios no capítulo 15, deixa bem claro que, para herdar o céu, é necessário ter um corpo diferente do normal, ou seja, um corpo transformado. Em relação a isso, muitos que defendem esses arrebatamentos desses grandes personagens, eles sempre usam o termo exceção. Não vejo nesse caso exceções necessárias, uma vez que o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro essa condição. O problema do cristianismo está nessa situação. É justamente por causa de exceções que muitos abrem para a sua própria interpretação. Assim todo mundo vai ter a sua interpretação personalizada. As únicas exceções que devemos considerar são as próprias exceções de Jesus, pois ele sabe o que faz. Vemos que, em seus ensinamentos, ele mesmo abre várias exceções. Vemos isso em muitas passagens dos evangelhos, inclusive, com relação às leis de Moisés. Agora, abrir exceções só para favorecer um viés de pensamento ou ideia, isso não é correto. Estou dizendo estas coisas porque não podem negar o fato de que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e isso é incontestável. Outra afirmação relacionada a essa situação é, em João 3, verso 13, que Jesus diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Quando Jesus fala aqui, ninguém subiu ao céu, ele está se referindo a pessoas que, assim como ele, Filho do Homem, ninguém nunca subiu ao céu. Então a pergunta é essa: Enoque, Elias e Moisés subiram ao céu? Como acabamos de ver, não, pelo menos, não esse céu que Jesus se refere, onde está situada a morada de Deus, onde reside o seu trono. Ah, mas para onde foram esses homens, Enoque, Elias e Moisés? Bem, Enoque e Elias poderiam ter ido para qualquer outro lugar do planeta ou até mesmo em um outro lugar que é desconhecido, mas, para o céu, não. A Bíblia diz que, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Curiosamente, em Hebreus fala dos homens de Deus do Antigo Testamento. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Mas, no mesmo capítulo no versículo 13 de Hebreus, diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja que o autor de Hebreus não isentou nenhum desses personagens da morte, mas todos estes morreram. Algumas possibilidades em relação a Enoque é que Deus o tenha protegido da morte. Alguns sugerem que Deus tirou ele daquele lugar para não ser morto, já que, naquele momento da humanidade, todos tinham se corrompido, e todos eram maus e violentos. Talvez, o termo, não viu a morte, significa que Deus o livrou da morte, naquela circunstância. Ou, podemos acreditar nos livros apócrifos de Enoque, que, por sinal, diz que ele foi um anjo muito poderoso. Sendo assim, Enoque pode tranquilamente trafegar no mundo celestial. Mas, com base na Bíblia, sabemos que Enoque não foi um anjo, e sim, um homem. No caso de Enoque, a palavra usada pelo autor de Hebreus, para falar da transferência de Enoque, significa uma passagem ou uma travessia. Esta travessia, feita por Deus e, segundo o contexto, não foi percebida por Enoque, como, já dito, de forma alguma, significa que ele não tenha morrido. Enquanto, ao profeta Elias, também temos muitos elementos, nos textos que aparecem no momento de seu arrebatamento, e que nos mostra que ele não foi levado ao céu, ou pelo menos, onde reside o trono de Deus. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai,
Porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, segundo Crônicas 21:12. Neste mesmo período, segundo Reis 2, verso 10 e 11, relata-nos que Elias foi arrebatado ao céu, pelo redemoinho, ou seja, em 917 a.C. Anos mais tarde, quando Jeorão de Israel, filho de Acabe, está no seu 5º ano de regência, ou seja 913 a.C., o outro Jeorão filho de Jeosafá, assume oficialmente a corregência com seu pai. É a partir daí que se começa a contar seu reinado, que durou 8 anos. Segundo Reis 8 verso 16 e 17. Foi a esse Jeorão de Judá que chegou uma carta da parte de Elias, algum tempo depois de 913 a.C., pois, pelo que parece, seu pai já havia falecido. Parece também que após o aviso, passaram-se mais 2 anos até que a doença incurável de Jeorão o levasse à morte, ou seja, a carta talvez tenha chegado em 908 ou 907 a.C., e sua morte ocorreu em 906 ou 905, fechando assim seus 8 anos de reinado. Segundo Crônicas 21 verso 1 e do verso 18 ao 20. Assim, fica evidente que Elias estava vivo na terra, pelo menos 5 anos depois de ter tido a experiência na carruagem de fogo, embora não avisasse pessoalmente a Jeorão. Estava a par dos assuntos para escrever uma carta de repreensão pelo proceder que Jeorão adotou. Proceder este que Jeorão adotou muito depois de Elias ter tido a experiência na carruagem. Elias sabia do proceder de Jeorão porque estava vivo, porém em uma região não mencionada. Nem mesmo seu sucessor Eliseu dava a entender que ele tinha sido levado ao céu espiritual. Ele sabia que o Senhor os tinha separado definitivamente, mas que estava vivo na terra. Os filhos dos profetas até mesmo puseram à disposição 50 homens para procurar Elias pelos montes e vales. Isso significa que muitos entenderam como um fenômeno natural, mas de tamanha proporção, algo como uma tempestade. O texto é bem claro quando diz que a carruagem os separou, mas foi um redemoinho que arrebatou Elias daquele lugar. Por isso, que no entendimento dos filhos dos profetas, era possível encontrá-lo. Eliseu sabia que o Senhor não permitiria que ele fosse encontrado, não porque ele tivesse ido para o céu espiritual, mas porque o Senhor os separara. Porém, Eliseu permitiu que fossem procurá-lo pelos montes e vales, mas, sabendo que não o encontrariam. Segundo Reis 2 verso 15 e 18. Embora essa prova cronológica com base na Bíblia seja suficiente com o apoio do livro de Crônicas. Crônicas significa narração histórica por ordem cronológica. Arrebatado pode significar tirar com violência ou força, arrancar, levar, desprender. Mas não diz que tal palavra signifique levar para a região celestial. É bem provável que Elias passou pela mesma experiência que Felipe, em Atos 8, verso 39 e 40. Vejamos, e, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quando a Bíblia fala céus, nem sempre está se referindo ao céu espiritual. Tiraria esta conclusão de textos tais como Mateus 6:26 e Gênesis 1:26. Céu pode também ser uma referência à nossa atmosfera, e é por esta atmosfera, ou céu, que Elias foi transportado, onde hoje trafegam as aeronaves e voam os pássaros. Ademais, a Bíblia deixa claro que não há homem que viva e que não veja a morte, ou seja, que não morra. Que homem há, que viva, e não veja a morte. Livrará ele a sua alma do poder da sepultura. Salmos 89:48. E, como, aos homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus 9:27. Nem mesmo Jesus fugiu à regra. Claro que Jesus não merecia morrer, mas morreu devido a assumir a culpa pelos nossos pecados, e foi ressuscitado num corpo glorificado.